Pessoal, eu gostaria muito de pedir desculpa para vocês. Esses dias atrás eu gravei um vídeo em que eu tentava falar sobre o que eu achava que fosse a falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, mas aí eu entendi pelos comentários que o meu canal é para falar de direito, sabe? De coisas de divulgação científica de direito, e eu acho que eu acabei então ofendendo as pessoas, e então eu gostaria muito de pedir desculpa por expor a minha opinião. A gente, tem que tomar cuidado mesmo, acho que não é assim, não podemos ficar falando tudo que a gente pensa, as pessoas podem ficar chateadas, eu posso perder inscritos, então eu prometo pra vocês que eu vou parar de falar sobre política aqui no canal. Só que não! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias atrás eu fiz um vídeo em que eu falava sobre a falsa simetria entre os lulistas e os bolsonaristas. Muita gente entendeu erroneamente como uma defesa do Lula, e eu vou dizer pra vocês que não é bem uma defesa do Lula, foi só uma questão de trazer um ponto que estava muito distorcido para um outro lado. Eu não sou lulista, eu não sou petista, embora, como eu já falei pra vocês em um vídeo passado, tenho vontade de me filiar a um partido de esquerda. Por enquanto o partido que eu mais tenho vontade é o PSOL, mas eu ainda não tomei essa decisão, talvez seja o próprio PT mesmo. Mas o fato é que se vocês não me seguem no Twitter, por favor me sigam no Twitter, me acompanhem lá, porque lá eu tô falando quase todo dia, tô comentando, tô explicando situações e tô falando de política, e esses dias mesmo eu postei lá todos os meus votos desde 1998 que eu voto. E pra vocês terem uma ideia, eu votei acho que 3 vezes no Ciro, se eu não me engano. Agora eu não lembro lá, tá lá certinho, mas eu já votei no FHC, eu já votei no Ciro, eu já votei no Plínio, e se eu não tô enganado, eu só votei no Lula e na Dilma no segundo turno. Nunca foram as minhas primeiras opções nas eleições que eu participei, embora eu não tivesse nada contra. Bom, tá lá a minha postagem, se vocês quiserem procurar no Twitter, depois vocês procurem, mas o fato é que muitas pessoas, elas estão tão cegas de paixão, que quando a gente fala, elas acham que a gente tá defendendo aquilo. Eu mesmo fiz aqui uma defesa do deputado Daniel, dizendo que a prisão dele foi ilegal sob determinado ponto de vista, principalmente da letra da lei, inclusive da Constituição, e isso não faz de mim bolsonarista. Não, eu só tô defendendo um ponto de vista que eu acho que é correto. Eu vejo a mesma situação com essa falsa simetria que se aplica ao Lula. Pra mim, o Lula, ele tá dentro do campo democrático, ele pode ter sido corrupto, pode ser corrupto, pode ter roubado ou não, mas ele como político, como ex-presidente, ele tá dentro do campo democrático, ele defende ideias que são democráticas, ele defende ideias que muitas delas vão ao encontro do que eu penso. Pra começar, eu sempre deixei isso muito claro, eu não sou de defender pessoas, eu prefiro muitas vezes defender ideias, só que nós não elegemos ideias, nós elegemos pessoas, então nós procuramos eleger as pessoas que carregam as nossas ideias. Infelizmente o Brasil, ele tem essa questão do messianismo, seja do Lula, seja do Bolsonaro, ou então do próprio Ciro, talvez isso seja um ponto de aproximação, mas isso acaba se estendendo a todas as figuras políticas. As pessoas têm uma certa idolatria na pessoa e costumam passar pano pros erros. E eu acho isso errado. Eu critiquei muito o PT em 2018 por não ter aberto mão da sua candidatura. Embora eu entenda que exista ali um projeto de poder, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, ele tinha um candidato que ia pro segundo turno, era o segundo mais bem avaliado, só que tinha aquela questão de perder no segundo turno. Eu fui crítico do PT. Por mais que o PT tinha direito, qualquer partido tem direito de lançar seu candidato. Eu acho que eles erraram ali. Assim como, por exemplo, eu acho que o Ciro tá errando na mão agora. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu votei no Ciro na eleição passada no primeiro turno e depois votei no Haddad. Eu votei no Ciro no primeiro turno porque eu achei que ele tinha o melhor campo de ideias, de planejamento, embora eu gostasse muito também do Haddad, mas eu achei que estava na hora da gente dar realmente uma oxigenada sem o PT no poder, porque eu tinha quase certeza que se o PT ganhasse essas eleições, nós íamos ter de novo um novo golpe institucional, nós não íamos ter governabilidade, tudo aquilo que a gente já viu acontecer com a Dilma. Então eu votei no Ciro, acho o Ciro uma pessoa extremamente capacitada, embora ele tenha alguns problemas aí de como lidar com as pessoas, de lidar com quem discorda dele, a gente sabe, ele tem um temperamento difícil, ele solta uns provérbios de vez em quando que fazem com que a gente tenha um certo receio dele. Tem declarações polêmicas, tem posturas polêmicas, mas é um candidato que tem preparo, isso não dá pra negar. Ele já foi ministro da economia, ele já foi prefeito, ele já foi governador. Eu acho que o Dream Team de quem tá no campo progressista e da esquerda seria o Lula e o Ciro na mesma chapa, mas aparentemente isso não vai acontecer. E nesse ponto eu não posso culpar nem o Lula, nem o Ciro. Ambos têm seus projetos políticos, ambos têm seus projetos de poder e ambos têm grandes partidos com uma história grande e rica por trás. Duas coisas têm me decepcionado um pouco no Ciro.
Uma delas é ele insistir no antipetismo. Embora eu não goste, eu não concordo com essa ideia do antipetismo, eu entendo qual é o posicionamento do Ciro. O Ciro, ele precisa criar uma terceira via, uma outra opção que não seja nem Lula, nem Bolsonaro, para ele angariar votos. Ele não precisaria necessariamente estar batendo no Lula e no PT, mas ele tem feito isso e tem batido no Bolsonaro, mas até com menos. Ele bate menos do Bolsonaro porque ele sabe que ele vai roubar menos votos do Bolsonaro do que ele pode tentar roubar do PT. Então sim, é compreensível que ele se porte e haja dessa maneira para tentar abrir uma terceira via. Mas o que mais me desagrada no Ciro, nesse momento, nessa altura da corrida eleitoral lá para 2022, não é só o antipetismo, que eu acho reprovável, mas sim as alianças e com quem ele tem se aproximado para abrir essa terceira via, para tornar essa terceira via viável. Nós vimos que ele assinou uma carta ali junto com Mandetta, com Luciano Huck, com outras pessoas, e depois eu vou deixar até aqui, eu não lembro agora certinho o nome de todo mundo, mas que são pessoas que eram bolsonaristas, ou eram bolsonaristas de primeiro turno, tipo Mandetta, por exemplo, pessoas que apoiavam e estavam junto com o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro era, porque ninguém pode dizer que não conhecia o Bolsonaro. E tem os do segundo turno, que eventualmente tiveram suas campanhas ou tiveram outros candidatos no primeiro turno, aí entra, por exemplo, o Huck ou o próprio Amoedo, que foi candidato, mas que embarcaram no segundo turno ao lado do Bolsonaro, às vezes com a desculpa assim, veja bem, talvez ele não seja tudo isso e tal, o que eu acho que também é uma puta hipocrisia, porque o Bolsonaro, ele é o que ele sempre vendeu. Ele é esse energúmeno, inútil, irresponsável, que debocha dos outros, que faz pouco caso dos homossexuais, que está aí causando um monte de mortes nessa pandemia, tudo isso que a gente já sabe. Então, pra mim, é uma puta hipocrisia essas pessoas que abandonaram o barco, e abandonaram o barco por outras questões, inclusive por divergências ali, até de repente na divisão dos cargos e na divisão das atribuições, agora se portarem como anti-bolsonaristas e como pessoas que defendem a democracia. Então, na minha opinião, minha opinião, e eu posso trocar de opinião, a gente pode conversar nos comentários, a gente pode complementar ou trazer outros dados e outras visões, e eu acho muito legal vocês fazerem isso, é a de que Ciro está escolhendo as pessoas erradas para se aproximar. Ele poderia sim se aproximar, por exemplo, do PSDB ou de outras pessoas que estão dentro do campo democrático e que não foram bolsonaristas. E tem muita gente assim. Mas infelizmente ele está optando por outra via que me afasta a ideia de votar nele no primeiro turno, como eu votei nas eleições passadas. Hoje, se continuar do jeito que tá, o meu candidato, o candidato do meu coração hoje seria o Boulos, mas acredito que ele vai disputar o governo do estado de São Paulo, então vai acabar sendo realmente o Lula. Ou seja, toda essa situação vai fazer com que o Lula seja, pela primeira vez, o candidato meu já no primeiro turno. Mas agora, pessoal, outra coisa que eu quero só finalizar aqui com vocês é que isso são ideias, são pensamentos que estão em constante evolução e os quais eu posso ratificar ou retificar. Eu posso mudar de ideia, eu posso permanecer na mesma. Mas se isso incomoda você, a ponto de você querer se desinscrever do canal, aí eu acho que você tem um pequeno probleminha com uma discussão democrática. Porque democracia é isso, é a gente defender as nossas ideias, mesmo que elas sejam divergentes, com educação, com calma, com vontade de aprender o que o outro tem pra dizer, e não simplesmente falar assim, puta, decepção, deixei de seguir, parei quando disse tal coisa, que eu acho que pra mim é uma baita criancice, pra mim é uma imaturidade pra se viver em uma democracia, é uma imaturidade pra se conviver com as diferenças. Aqui no meu canal, todo mundo é bem-vindo, só não é bem-vindo mesmo que é bolsonarista raiz e ainda defende ser genocida. Mas de resto, gente, se vocês estão dentro do campo democrático, nem que seja uma democracia diferenciada, como é, por exemplo, o conceito e a ideia de democracia dentro do marxismo, vocês são muito bem-vindos, mesmo vocês que discordam de mim. Porque dentro da esquerda, muitas pessoas às vezes não veem, eles costumam falar assim, os esquerdistas, eles costumam colocar tudo dentro de uma única caixinha, eles não sabem a quantidade de ideias, a quantidade de linhas de pensamentos ideológicos dentro da esquerda. Mas pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. E eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber, vocês têm liberdade de discordar de mim, de falar o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês entendam e tenham maturidade, né? Isso não é pra todo mundo, isso é pra algumas pessoas, porque felizmente grande parte do público do canal eu sei que tem essa maturidade de divergir, de discordar, sem perder um amigo, e isso é fundamental. Eu vou ficando por aqui, quero que vocês comentem, quero que vocês curtam, que vocês compartilhem, e nós nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço a todos!